Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Bibiana Camargo, diretora da escola, e acompanhado dos meus amigos Leandro Dalólio e Patrick Rafael Comparoni, temos o prazer de receber outra querida amiga aqui do tribunal, a Maria Alice Pinheiro Nogueira Gomes, assessora técnica no gabinete da conselheira Cristiana de Castro Moraes. Com a Maria Alice, hoje vamos mergulhar em um tema fundamental para a saúde da nossa democracia e para a boa aplicação do dinheiro público, os tribunais de contas. Essas instituições, muitas vezes percebidas como técnicas e distantes, são, na verdade, peças-chave na fiscalização e no aprimoramento da gestão pública no Brasil. A nossa convidada foi advogada da Junta Comercial do Estado do Ceará, integrou a Procuradoria Jurídica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, é graduada e mestre em Direito pela Universidade de Fortaleza e doutora em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Sua tese de doutorado, realizada em 2024, com o título de Ecossistemas dos Tribunais de Contas Brasileiros, Caminhos da Coordenação Institucional, será o tema da nossa conversa de hoje. Seja muito bem-vinda, Maria Alice, e obrigado por participar do Pod Contas. Olá, eu agradeço o convite para falar sobre um tema atual e tão importante para a sociedade. É um prazer poder dividir um pouco da minha tese de doutorado, que defendi há pouco tempo na FGV-AESP, com a temática focada no controle externo desempenhada pelos tribunais de contas, em especial com ênfase para a relação entre os tribunais de contas e associações civis que com eles dialogam. E aqui eu destaco o IRB e a Atricom. Antes de começarmos a conversa mais técnica, Maria Alice, queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. Como foi seu percurso de formação acadêmica e profissional até aqui? O que te motivou a seguir a estudar a área de controle externo? Bom, obrigada pela pergunta, Leandro. Eu sou formada em Direito e tive a oportunidade de ser aprovada inicialmente como procuradora jurídica da Junta Comercial. E naquele momento eu desempenhava pesquisas, desenvolvia pesquisas sobre controle de constitucionalidade, estudava ativismo judicial e durante esse momento de pesquisa tive alguns professores, tive contato, a oportunidade de levar a pesquisa para outros ambientes acadêmicos, até que da pesquisa surgiu a oportunidade de trabalhar no Tribunal de Contas do Ceará. Então, eu fui transferida, fui cedida para o Tribunal de Contas do Ceará, na presidência do Dr. Edilberto Pontes, conselheira Edilberto Pontes, e lá desempenhei a função de procuradora jurídica. E tive o convívio com os auditores, conheci um pouco mais do sistema de controle externo e gostei da temática e aprofundei na pesquisa. Então, isso passou a ser meu tema de doutorado, na tese de doutorado, em administração pública que eu desempenhei na FGV-AESP. Entrando agora, então, na tese que você desenvolveu, Maria Alice, os tribunais de contas têm uma história que remonta ao Império, mas ganharam uma musculatura e um papel central na democracia brasileira a partir da Constituição de 1988, considerada aí um divisor de águas. Como você enxerga essa evolução? E o que mudou na prática para os tribunais de contas deixarem de ser apenas verificadores de contas e se tornarem guardiões da qualidade do gasto público? Bom, considerando o passeio pelas constituições federais, nós podemos perceber que as funções destinadas aos tribunais de contas, elas mudaram ao longo do tempo. A gente percebe que houve uma flexibilidade em alguns momentos históricos, com características políticas, econômicas, e alguns momentos de maior retração. Mas foi a Constituição de 88 que trouxe uma maior visibilidade e um ganho institucional, ou seja, uma musculatura institucional bem mais robusta para os tribunais de contas. Junto com a Constituição Federal, eu posso aqui citar também o princípio da eficiência, assim como as leis que tratavam sobre contratos e licitações, a antiga 8.666 e agora 14.133, também a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados e Municípios, denominado Promoex. Esses foram marcos normativos e de programas que investiram na capacidade institucional dos tribunais de contas. E a partir desses marcos, nós percebemos novas funções. E aqui eu destaco a função preventiva e a função pedagógica dos tribunais de contas, trazendo
uma maior dinamicidade aos tribunais de contas, porque deixaram de atuar apenas repressivamente, né, declarando a má gestão do gasto público, e passaram também a incorporar funções que têm um foco na qualidade do gasto público. O sistema de controle externo brasileiro ele é formado por 33 tribunais de contas autônomos. Isso cria o chamado efeito ilha, com procedimentos, entendimentos e atuações muito diversos. Que impactos essa falta de padronização traz para a segurança jurídica e para a eficácia do controle? E por que é tão difícil coordenar esse arquipélago de instituições, Maria Alice? Bom, Leandro, as inovações legislativas que eu mencionei agora há pouco, elas robusteceram as atribuições conferidas aos tribunais de contas, ocasionaram mudanças, sobretudo do ponto de vista da gestão da instituição. Porém, o que mostra uma evolução importante em termos normativos também expõe as assimetrias e os distintos graus de maturidade desses tribunais de contas. Na prática, a pesquisa, com apoio de várias entrevistas que eu realizei, a pesquisa ela retornou alguns desafios dos tribunais de contas, referentes à padronização dos procedimentos, baixa hierarquização e os contornos para a uniformização de entendimentos, ausência de poder coercitivo e de instância correcional superior e a definição das agendas institucionais dos tribunais de contas. A problemática aqui é que, diante de um panorama em que os 33 tribunais de contas detêm autonomia e independência funcional, o novo debate que surge é o de como coordenar e harmonizar essas múltiplas iniciativas. O que me chamou a atenção é que, nos novos arranjos institucionais, a partir deles, foram desenhados canais canais que não eram formais de coordenação. E essa diversidade normativa trouxe também a diversidade decisória dentro dos tribunais de contas. E o que é importante de mencionar é que, embora nós tenhamos 33 tribunais de contas, eles são parcela de uma unidade de uma instituição só, que atende ao modelo federativo. Então, a maior dificuldade é coordenar 33 modelos de autonomias decisórias. Acho que essa dificuldade de coordenação ela passa pela questão da governança, né, Maria Alice? E quando nós falamos de governança, nós estamos nos referindo ao conjunto de mecanismos, práticas e relações que orientam, monitoram e avaliam a atuação de uma organização, garantindo que ela cumpra seus objetivos com integridade, responsabilidade e transparência. Como você falava, no caso dos tribunais de contas, a governança se manifesta na articulação entre instituições e na busca por alinhamento de procedimentos e entendimentos. Para suprir essa coordenação, diversas entidades civis, como o Instituto Rui Barbosa, que é conhecido como a Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM, que representa os membros, emergiram como instâncias integradoras. Qual é o papel dessas associações na construção de uma governança eficaz para os tribunais de contas e como elas buscam alinhar os interesses institucionais em benefício da sociedade, mesmo com a sobreposição de algumas de suas funções? Bom, Patrick, antes de mais nada, eu gostaria de rapidamente situar a audiência sobre o que são o Instituto Rui Barbosa e a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O IRB ele foi criado em 1973, com o objetivo de viabilizar um ambiente de trocas acadêmicas e o compartilhamento de boas práticas entre os tribunais de contas. Ele adveio da iniciativa do conselheiro aqui do TCESP, Nelson Marcondes do Amaral, e o documento de criação foi idealizado e redigido pelo atual chefe de gabinete da presidência, Dr. Sérgio Siqueira Rossi. Já a Tricom, ela foi criada em 92, sob a perspectiva de servir como instituição representativa dos interesses dos conselheiros e conselheiros substitutos. Ambos são organizações civis que não integram, mas dialogam com os tribunais de contas na proposta de aperfeiçoamento do sistema de controle externo. Na perspectiva dos 33 tribunais de contas, que muitas vezes se comportam como ilhas,
Essas associações civis, e aqui eu destaco o IRB e a Atricom, utilizam suas influências para contribuir com as mudanças institucionais. Identificamos a articulação entre o setor público e o privado na construção de melhorias para os tribunais de contas, a partir do fornecimento de engrenagens de governança. IRB e Atricom, ao longo dos anos, perceberam o vazio institucional na ausência de instância legitimamente criada para coordenar demandas em comum entre os tribunais de contas e passaram a assumir essa função integradora. Nesse sentido, eles têm investido na detecção de diagnóstico com foco nas fragilidades e nas oportunidades do sistema de controle. As iniciativas, contudo, podem reverberar em duplicidade da atuação e retrabalho, mas IRB e Atricom têm atuado cada vez mais em conjunto para melhorar e aperfeiçoar o sistema de controle externo. É fundamental, né, essa coordenação, essa integração para a gente atingir essa almejada eficiência e aprimoramento da qualidade do gasto público, né? Nesse sentido, temos percebido que, além da fiscalização tradicional, os tribunais de contas, com o apoio dessas associações que você comentou, têm liderado iniciativas inovadoras para aprimorar o controle externo, para aprimorar a gestão pública. Você poderia detalhar alguns desses projetos indutores de governança, de boas práticas, de alcance nacional, como é o caso do Marco de Medição de Desempenho, o MMDTC, a Rede Integrar, o Programa Nacional de Transparência Pública, o PNTP, e até mesmo o Índice de Efetividade da Gestão Municipal, o IEGM, que inclusive ele começou aqui no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e depois ele foi disseminado para o resto do Brasil. E além de destacar esses programas, também falar como eles estão gerando resultados concretos para a sociedade, inclusive com o uso crescente de tecnologia. Perfeito, Leandro. Bom, IRB e Atricom trabalham em conjunto promovendo iniciativas indutoras da governança nos tribunais de contas. O IRB ele promove programas de capacitação nos tribunais de contas, com destaque para o Fórum Nacional de Auditoria, jornadas científicas, encontros nacionais e congressos internacionais de controle e políticas públicas. E já a Atricom, ela atua tanto em ações de representação, como também executa projetos que possibilitam aos tribunais de contas o conhecimento sobre o seu desempenho e a qualidade da sua transparência. Aqui, como você solicitou, eu trouxe algumas dessas iniciativas indutoras de governança que integram os tribunais de contas. O MMDTC foi criado pela Atricom, que direcionou seus esforços para a criação e definição de índices para avaliar a performance dos tribunais de contas. É uma importante ferramenta para a melhoria da governança, gestão, transparência e prestação de contas dos próprios tribunais de contas brasileiros. O IEGM, por sua vez, é uma ferramenta, como você destacou, Leandro, criada pelo TCESP e que, nesse ano de 2025, completa 10 anos de existência. Trata-se de um índice criado para medir o grau de aderência da gestão municipal a determinados processos e controles nas áreas de educação, saúde, gestão fiscal, planejamento, meio ambiente, defesa civil e governança em tecnologia da informação. A Rede Integrar, ela é uma rede colaborativa, formada entre os tribunais de contas do Brasil, por meio de um acordo de cooperação técnica assinado entre IRB, Atricom, TCU e outros tribunais de contas aderentes, com o objetivo de fortalecer a cooperação técnica para a fiscalização e aperfeiçoamento do ciclo de implementação de políticas públicas descentralizadas no Brasil. IRB e Atricom, eles têm desempenhado esse papel de avanço nas engrenagens de governança com o interesse de integrar o sistema. Realmente existe uma dificuldade em compartilhar, em dividir essas alianças e os projetos que estão sendo construídos e muitas vezes percebemos a duplicidade de ações que poderiam ser compartilhadas e aprimoradas em conjunto. Então, esses são um dos marcos dessas engrenagens de governança. Historicamente, Maria Alice, houve debates no Congresso Nacional sobre a criação de um Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, uma instância com poder coercitivo e correcional superior, que, no entanto, não prosperou. Diante das problemáticas atuais, da atuação crucial das associações
e da percepção de que o modelo atual ainda se baseia muito no voluntarismo, qual é o caminho para o futuro? Aprimorar o modelo de coordenação colaborativa que já existe ou a necessidade de uma estrutura formal para garantir maior uniformidade e segurança jurídica no controle externo brasileiro? Patrick, essa não é uma temática nova. De fato, desde a década de 2000, os espaços legislativos, tanto da Câmara quanto do Senado Federal, foram palco para discussões sobre a possibilidade da instalação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Mas os projetos não frutificaram. Foram 6 projetos e todos foram arquivados por decurso de prazo. Essas iniciativas legislativas foram importantes para demonstrar o interesse institucional em consolidar uma instância superior integradora dos tribunais de contas. Por outro lado, embora não frutíferas, é importante definir aqui a necessidade de uma coordenação formal formada por e para os membros que já integram o sistema, tendo papel fundamental aqui nessa dinâmica o Instituto Rui Barbosa e a Tricom. Os tribunais de contas, hoje, como se apresenta, eles precisam de um maior amadurecimento. E a estrutura como se define, ela é tratada como com voluntarismo que, a depender da troca de presidência, a depender de projetos que queiram ser implementados, vão mudando o foco e não tem uma periodicidade necessária para a consolidação de agendas duradouras. Então, é importante, sim, que para alcançar maior grau de uniformidade nas decisões, uniformidade de procedimentos e melhorar o caráter correcional dos tribunais de contas, que haja uma instituição legitimamente criada para isso. No primeiro momento, a tendência é que isso ocorra com os aspectos de engrenagem que já existem por meio dos movimentos de governança que atualmente já estão se consolidando. Em seguida, se pensa no movimento mais exógeno, a partir de processo legislativo próprio, que poderia criar a semelhança de um CNJ, um conselho para os tribunais de contas, tal qual o nome que já foi adotado, Conselho Nacional dos Tribunais de Contas, CNTC. Nossa, Maria Alice, muito obrigada por compartilhar conosco sua tese de doutorado, trazer esses aspectos, né, tão esclarecedores, tão importantes a respeito dos tribunais de contas. É nítido, né, que essas instituições, as nossas instituições, elas estão em constante evolução, com desafios bem significativos, mas também com um enorme potencial para impactar cada vez mais positivamente a vida dos cidadãos. Essa busca por maior coordenação, maior transparência e maior eficiência é um caminho sem volta para o fortalecimento do controle externo no Brasil. Agradecemos também a todos que nos acompanham, convidamos que esse diálogo possa continuar por meio das nossas redes sociais e convido vocês a nos ouvirmos no próximo episódio. Até!